Esse é o capacete do Dovahkiin do Skyrim, que eu acho que é um tipo daquelas props icônicas de videogame que todo mundo já viu em algum lugar. E já tem 1 milhão de vídeos ensinando a fazer essa prop, que tem 11 anos já, se bobear até mais, porque é algo que eu já fiz várias vezes antes. Inclusive eu tenho aqui o primeiro que eu fiz, essa foi a primeira versão que eu fiz dele em 2011, se bobear 2010 até, porque se eu não me engano eu acho que eu fiz antes de lançar o jogo com os trailers, que eu tava super empolgado. E é muito legal ver a diferença, né, de como eu evoluí, os materiais que eu uso e tal. Esse aqui é todo feito de papel Paraná e o tadinho tá todo zoado, todo batido, mas eu guardo ele com carinho, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Acredite se quiser, eu gastei tanto ou menos do que com esse, que é todo de papel Paraná. E eu vou ensinar vocês como fazer ele. Esse é um tutorial muito legal, porque eu vou ensinar várias coisas que vocês vão poder usar em vários projetos para adaptar, se vocês quiserem. É o tipo de capacete que você pode adaptar esse modelo base para vários tipos de coisas. Eu vou ensinar como fazer chifre de uma maneira hiper fácil e barata, que é mais barata do que qualquer uma que eu já vi no YouTube. Aí você não tem que ficar comprando material, não tem que esculpir. Eu vou ensinar uma maneira fácil de fazer. E você vê que ele é bem 3Dzinho, ele tem esses vincos, que é coisa de chifre de verdade. Ele não é só um monte de anel diminuindo, que nem eu fazia antigamente. E de bônus, eu ainda vou ensinar a fazer uma base maneira para você deixar o capacete, que você pode usar essa técnica para várias coisas que você constrói. Porque dá muita dó, né, quando você constrói algo maneiro e ela só tem que ficar jogada na mesa. Não, né? Tem coisas que merecem uma basezinha foda. Então eu vou ensinar como fazer essa base, ela é inteira de EVA, e eu quis fazer esse efeito de neve para combinar com o clima de Skyrim, né? E aí, você só coloca o capacete aqui, e fica parecendo uma coisinha de museu maneira que dá pra você deixar na prateleira, pra ser uma edição de colecionador e tal. Porque não tem que ficar maneiro só quando tá na sua cara, né? É legal fazer uma coisa que fica maneira na prateleira e tal. E eu vou ensinar a fazer tudo isso de uma maneira hiper fácil e que você pode adaptar para as coisas que você quer fazer ou copiar igual esse. Então é isso aí, fica aí, assiste. E lembra de comentar, dar like, todas essas coisas chatas aí que é pro YouTube parar de flopar meu canal. E diz aí se você usou o molde, pra que você usou, e se tem mais alguma coisa do Skyrim que você quer ver eu fazendo. E é isso aí. Fus rodar. Então, galera, o primeiro passo foi estudar bastante a prop, né? E isso foi um desafio nessa, porque você imagina, uma prop de um jogo de 2010, 2011, se hoje em dia já é difícil achar a versão oficial do jogo, imagina naquela época, né? Então eu tô usando de base, aí que vocês conseguem ver, um elmo, um molde que tinha do capacete do Magneto. E eu modifiquei completamente a parte da frente, da bochecha e dos olhos, porque o que eu precisava basicamente era de um elmo que fosse justo na cabeça e que fosse agarradinho ainda na parte da bochecha, que não cobrisse só o cucoroco em cima, né? Então eu usei de base do Magneto e fui desenhando em cima na saída Bangu mesmo a parte do rosto. E aí eu recortei de papel, experimentei, ver se ficou decente, né? Como sempre. E aí depois só fazia de EVA. E depois, aí vou colar com aquele adesivo de contato, né? Pelo menos essa parte. E eu gostaria de agradecer ao Zé Entertainment, meu tio, que durante aí num almoço de família, ele falou que assistia todos os meus vídeos e me deu um material cheio de cola, uma sacola cheia de colas e materiais de pedreiro que eu tô precisando pra caramba, porque gasta muito dinheiro fazer essas coisas. Então valeu aí, Zé, pelo o primeiro patrocínio do meu canal. Então, aí eu experimentei, você vê que é uma máscara bem de cucuruco, parece um Bane da favela. Mas aqui eu tô reparando que o ângulo dos olhos tá totalmente errado. Ele tá parecendo um Homem-Aranha, assim. E a visão tipo, o visor desse capacete tem que ser reto na sobrancelha, né? Então aqui eu vou mudar a angulação dos olhos. E isso aconteceu porque eu desenhei o visor, tipo, reto no molde. E eu esqueci que quando você cola o EVA em formato oval assim, ele meio que entorta pra cima as coisas, né? Porque ele tá no formato côncavo. Então eu tô tendo que refazer essa parte. E aí eu recortei, arrumei o ângulo e eu tô usando o próprio capacete, a base dele, pra colar em cima
e fazer esse degradê de tipo duas camadas que ele tem nessa partezinha da bochecha que sobe para cima da parte de trás. E aí eu vou consertar esse erro do visor quando eu colocar as camadas de cima da sobrancelha do capacete, que ele tem tipo umas camadinhas de rebite por cima. Aí eu coloquei um papel sulfite, dobrei no meio e eu estou desenhando a parte dessas escamas que ele tem de protetor de pescoço atrás. E você vai reparar que quando eu for colar ela, eu colo elas em ângulo, eu não colo elas retinha. Então você vê que forma tipo uma rampinha, ele fica angulado. E quando você estiver fazendo essa parte, coloca ela na sua nuca e tenta mexer a cabeça para trás e para frente para ver se não tá te atrapalhando, para ver se não tá pegando. Porque o ideal é ficar essa curvinha assim, que é para você conseguir mexer a cabeça. Aí aqui eu vou colocar os degradês da sobrancelha, né? E aí você vê que eu já começo a arrumar o ângulo do olho, quase que 100% aí. E aí, agora que a estrutura já está feita, que foi a parte chata, agora vem a parte de começar a deixar ele bonito. Até essa parte é quando dá aquele medinho de desistir. Quando você consegue passar dessa parte aí, que é a parte onde ele tá feio e todo remendado, e com marca de cola e dedo, e você já colou o dedo, já cortou com estilete. Se você consegue passar dessa parte e só começar essa parte que eu tô agora, de colocar os detalhezinhos, é quando começa a ficar maneiro e é quando começa a dar orgulhinho você vê que vai dar certo. Então, não desista. E lembre-se, mesmo se estiver parecendo muito porcaria, você termina, vai até o fim, porque sempre dá pra consertar quase tudo na pintura, especialmente se for um capacete todo ferrado de batalha que nem esse, que vai ter 1000 camadas de sujeira e porrada, e garra de dragão, e pedaço faltando, e ferrugem. Então, se um pedacinho ficou colado meio tortinho, se tem uma parte que dá uma remendadinha, não fique se estressando. Relembre, é cosplay, é pra se divertir. Ninguém precisa saber dos erros que tem aí, além de você. Que eu sei que geralmente é o pior crítico, é a gente mesmo, né? Mas lembra, não desista, não fica estressado, não fica desistindo se não estiver ficando perfeito, porque é normal. Nesse começo fica feio mesmo, fica zoado. Ah, isso aqui é legal, eu tô usando, sabe aqueles furador de página de fichário? Eu percebi que se você usar isso no EVA, forma círculozinhos perfeitos, que dá pra você usar de rebite, sem ter que ficar recortando círculozinhos com a tesoura, que dá muito trabalho. Isso foi uma coisa que eu queria ter descoberto antes, eu teria me poupado algumas horas de vida. Então, se você tivesse furador de página de fichário aí na sua casa, que é o tipo de coisa que a gente nunca compra, mas sempre tem, tipo aqueles pratos de vidro marrom que todo mundo tem, você pode usar para fazer esses rebitezinhos e fica perfeito e eles ficam todos iguais, o que dá uma cara de coisa mais industrial, né? Agora a parte do chifre. Essa parte você pode usar para todo chifre que você quiser fazer. Fica muito mais legal do que só fazer um monte de círculos diminuindo. Fica leve e fica resistente. É muito legal. Você só corta o formato base que você quer. Aí você corta um formato tipo triangular que vai afinando. E aí você divide esse formato triangular que vai afinando, que seria a grossura do chifre. Você corta ele no meio. E aí você vai colando ele no centro do chifre, com a parte reta embaixo e ficando mais grosso conforme ele chega na base. E desse jeito você forma como se fosse uma cruz que vai afinando no formato do chifre. E o que isso faz vai criar vincos e deixar o chifre angular. Porque na natureza, tirando o boi e tal, e nem o do boi é 100%, não existe chifre totalmente redondinho, porque isso não é tão resistente quanto ter esses vincos afiados. Isso é uma coisa que acontece naturalmente em chifres grandes na natureza, assim, tipo de bode, carneiro, aqueles bichos que ficam batendo a jaca um no outro para brigar. Eles sempre são quase como se fosse um quadrado que vai se retorcendo, assim. E esses vincos que dão estrutura é o que deixa o chifre ter mais resistência. As espadas também têm esse vinco no meio, que é porque adiciona estrutura também. E aí você fazendo esse X de papelão, e reforça com a fita, porque é para onde o EVA ter onde prender. E depois você só coloca o EVA e vai girando ele, começa da ponta e vai subindo. Pronto, você tem um chifre já realista. E aí, eu só estou fazendo aqui um tubinho, que é para onde ele vai encaixar, né?
E aí eu vou primeiro ver o formato dele, né? Porque ele vai ter que ser algo que começa meio redondo onde prende no capacete, só que a parte de onde o chifre está saindo, ele vai ser meio quadradinho, né? Então eu tô primeiro prendendo o chifre nele antes de prender no capacete, que é para a boquinha dele ficar no formato meio quadrado diamante da saída do chifre. E aí quando eu estiver colando ele no capacete, eu colo prestando atenção dele começar redondo e aí ele vai aos poucos se transformando no quadrado que precisa ser para prender firminho o chifre. E dessa maneira você consegue ter um chifre super resistente, leve, barato pra caramba de fazer e que é muito difícil de dar errado. E é muito mais barato que os outros jeitos que eu vejo por aí, de ficar comprando espuma densa e esculpindo com estilete. Desse jeito você só faz o formato base, enrola de fita, enrola de EVA e acabou. Agora vem a parte que a gente dá personalidade, que é quando eu vou com o Dremel e eu dou todo o dano de batalha nele. E não só o dano de batalha, que eu tentei fazer uma agarrada de dragão bem clássica no capacete, das quatro garras passando pela cara. Eu dei toda essa texturinha no chifre, que é muito importante. Você só faz as linhas descendo na direção da ponta do chifre, e essa texturinha vai fazer toda a diferença. Se você tiver preguiça e só passar no EVA lisinho, tudo bem, vai parecer um chifre ainda. Mas vai ficar com uma cara de chifre mais cartoon, mais Asterix da vida. Se você tiver o trabalho de colocar essa texturinha no chifre, especialmente por ser uma textura bem diferente da do elmo, vai ficar com muita cara de que é algo orgânico. Ao contrário do capacete, que é algo industrial, que foi algo feito pelo homem. E isso é muito legal. E aí só revestindo de cola, né, que é pra isso dar mais resistência e também fazer ele não chupar tanto a tinta, e aí a tinta vai ficar mais metálica. E aqui você consegue ver que só com a cola seca ele já cria uma proteçãozinha mais brilhante, como se ele tivesse selado, né? Isso vai proteger de chuva, proteger de se molhar e estragar. Aqui eu vou dar uma camadinha de tinta metálica. Eu usei uma tinta que chama metal batido, que quando você chega perto, ela tem essa texturinha de tipo como se fossem umas bolinhas de imperfeição, assim. E é uma textura que mais pra frente vai realçar o efeito de ferrugem e metal velho, né? Porque isso não é um capacete novinho, né? E falando em não é novinho, tá aqui, vamos sujar ele pra caramba e realçar toda essa textura que a gente colocou. E como esse capacete não é algo que é pra parecer cromado, ele é pra parecer hiper velho e sujo e desgastado, mete o preto sem dó, vai na fé. No pior dos casos, você só molha o pano numa aguinha quente e tira o excesso do preto se tiver difícil de sair. E aí olha no chifre a magia acontecendo, quando você passa o preto em tudo e faz questão de entrar em cada buraquinho, em cada textura que você criou, e aí você limpa o excesso, pronto, olha a magia. Toda a texturinha aparece e ele vira do nada um chifre antigo cheio de luz e sombra. Aí eu vou com o preto e marrom criar uma luz e sombra forçada, imaginando os lugares onde o capacete ficaria mais sujo com o tempo e seria mais difícil de quem está usando limpar e tal, e também aproveitando essa etapa para forçar o efeito 3D que o capacete tem. Então eu vou passar embaixo das camadinhas que estão uma em cima da outra. E agora eu vou com o marrom criar um efeitinho com a esponjinha de meio que ferrugem, de sujo e terra, e os lugares onde eu teria sangue seco. E lembra de deixar bem assimétrico, tenta não fazer um lado igual ao outro, porque não é bem assim que ferrugem acontece, né? Aí eu tô aqui com o nanquim, eu vou só reforçar as partes que eu quero que o preto seja bem forte para realçar bastante. Então eu vou fazer os contorninhos dos rebites e principalmente os danos de batalha, com foco bastante nessa agarrada que ele tem de dragão bem na cara, que atravessa todo o rosto dele, porque eu acho esse o detalhe mais legal, porque é o que cria todo esse contexto que é do Skyrim, né? Que você luta contra dragões. Então você pode colocar umas garradas dessa passando na cara, porque um dragão conseguiria fazer isso no ferro, né? E aí eu vou fazer a basezinha, né? Então eu tô pegando um monte de scrap de sobra de EVA que eu fui recortando dos outros projetos que eu fui guardando. E são partes que não são nem pequeno o suficiente para jogar fora, mas não são grandes o suficiente que dá para construir alguma coisa. Então eu vou guardando e aí eu vou esculpindo, tirando as pontas
afiadinhas normais de estilete e vai esculpindo, vai deixando bem assimétrico, bem em formato de pedra. E eu vou fazer essa basezinha como se fosse umas pedras, uma montanha, um negócio de neve, bem com a cara do Skyrim, né? E aqui eu tô usando cola quente mesmo, e sobra de EVA, você viu que não tem segredo, é só vai pensando, vai meio que juntando como se fosse um quebra-cabeça, vai imaginando como que seria e não tem erro. Pode ir, segue seu coração, não tem como isso ser errado. Só vai colando, aí depois que as grandes estiverem coladas, pega os pedacinhos pequenos, vai tapando os buraquinhos para não aparecer de baixo e manda bala. Aí eu vou usar outra flecha quebrada que eu tenho guardada aqui, porque fibra de vidro é algo leve e resistente. Vou usar de base. E aí eu só dei uma camadinha de cinza para ser a base. E igual ao capacete, eu vou sujar muito. Eu vou primeiro dar um dry brush que não tem nada de dry, porque eu molhei pra caramba. E molhando bem, diluindo bem o preto, é um jeito de fazer entrar mais fácil nos vincos. Então isso facilita um pouco a vida. Demora um pouquinho mais para secar, mas vale a pena. Aí eu vou com marrom sujar bastante, porque pedra não é de uma cor só. Eu quero que pareça vários tons diferentes, para parecer pedra meio de montanha e tal. E aí quando eu estiver satisfeito com esse meio de pedra de montanha suja, agora eu vou dar o efeito de neve. E a neve nada mais é que a tinta branca em que eu coloco só na direção de cima para baixo. Então eu vejo de cima a basezinha e eu faço só de cima para baixo, que é onde a neve cairia. Eu não coloco dentro dos buracos, que a neve não entraria do lado de baixo para cima, né? E assim ficou o resultado final. Quando você olha de perto assim, é que pena que a câmera, o YouTube não vai mostrar direito, mas o que ficou show nessa própria foram as texturinhas quando você pega de perto. As pedras estão parecendo pedrinha, a neve está parecendo nevinha. O chifre ficou muito legal, essa texturinha de osso todo batido com as garras de dragão. E lembra, o chifre, não fique estressado de ficar parecido, os dois sendo perfeitos, porque até os animais não têm o chifre 100% perfeito. Então, eles só tem que parecerem que é do mesmo bicho, mas eles não tem que ser 100% simétrico. E aqui tá, de perto você vê que dá pra ver bastante a texturinha da ferrugem, do metal batido, da sujeira, da luz e sombra forçada. E olha, eu adorei esse resultado. Eu gostei muito desse efeito do chifre com os vincos, porque cria essa linha branquinha de brilho no centro, que é onde é a parte que está mais para cima afiada. E só do chifre ter esse formato de diamante afinando, e não ser um monte de círculozinho afinando, é muita diferença de quando você vê os outros que é só um círculo dentro do outro. Isso deixa com muito mais cara de algo de animal, sabe? E como você pode ver, todos os errinhos a gente cobriu de tinta, então não tem por que ficar estressado. E olha, eu adorei o resultado. Ficou uma peçazinha meio de museu, assim. Parece muito algo que poderia vir numa edição de colecionador, naquela época onde era comprável edições de colecionador. E eu estou muito curioso para ver o que vocês vão construir usando esse tutorial de base, porque tem um elmo viking de base que você pode colocar o que você quiser, você pode pôr o chifre para cima e ser um capacete clássico, você pode fazer o chifre menorzinho, você pode seguir outras imagens do jogo, de fazer outros formatos de chifre, você pode usar para LARP, porque esse esquema de EVA com cola é o que a armadura de LARP usa. Então, olha, não tem erro. Eu quero muito ver o que vocês vão fazer. E eu tô curioso para ver o que vocês acharam. Vocês gostaram desse efeito, desse jeito de fazer o chifre? Parece algo que vocês conseguiriam fazer na sua casa sem ter que gastar muito com material? E comenta aí, dá like, por favor, interage pro YouTube parar de flopar o meu canal. E é isso aí. Se vocês gostaram, comenta aí e me diz o que mais que eu poderia fazer de Skyrim, porque eu já fiz a da Edric Sword, agora eu fiz esse elmo. E é algo que eu gosto muito, eu joguei muito esse jogo e eu queria saber o que vocês mais gostariam de ver eu fazendo. E é isso aí, lembra de interagir e é nóis, falou!